Alô, rapaziada, vamos de notícia do nosso Mengão, hein? Deixa o dedo no like, hein? Vamos de notícia. Opa, o mesmo VAR, acho que é um VAR, conseguiu descobrir, passados 30 minutos, uma agressão do Carrascal ao jogador. É uma que foi o Bidon, e foi para o Bidon, mas hoje não conseguiu ver uma agressão do Gabriel Paulista ao Jorginho. A expulsão do Everton, que é caricata, a lei é bem clara, quando pisa no pé é amarelo, o VAR chama e o Sr. Rodrigo Pereira mantém o erro. Ou seja, faz um erro, é chamado pelo VAR e mantém um erro. Pedir à CBF para que tenha atenção, para que tudo seja resolvido dentro de campo. Tá então, Flamengo reclamando oficialmente diante das câmeras da arbitragem de ontem lá na Neoquímica Arena, mas ficou em 1-1 mesmo. O técnico Leonardo Jardim, como você disse, ainda não perdeu o Bruno Vicari, mas sofreu o seu primeiro gol no comando do Flamengo. Então dá uma estacionadinha ali na tabela, 5 pontos do Palmeiras, mas tem um jogo a menos e tudo mais, mas mesmo assim a 5 pontos agora do líder da competição, com quem tem duelado nos últimos anos. Data FIFA agora, Alexandro acabou cortado da seleção brasileira por conta de uma lesão na coxa, saiu ontem no intervalo da partida. E o Flamengo agora só volta a treinar na quarta-feira, 2 dias de descanso para a rapaziada aí, para dar aquela arejada na cabeça também, porque o próximo jogo apenas na outra quinta-feira da semana que vem, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Beleza, onde às vezes o Flamengo tem dificuldade, né? Contra o Red Bull tem sempre essa história. Obrigado, viu, Pedro? Não tem essa história que o Flamengo normalmente não vai bem ali contra o Red Bull. Então é um jogo aí também pesado para o Jardim, tá? Os números, então, envolvendo Corinthians e Flamengo. Até a expulsão, os números são bem equilibrados. Olha só, a posse de bola bem dividida. Corinthians só com 2 finalizações a mais. Ações na área rival, 10 contra 6. Depois, aí o Corinthians com mais vantagem, quase 70% de posse, mas o número de finalizações é equilibrado. E o Corinthians reclamou também do jogo picotado depois ali da expulsão. Bom, o fato é o seguinte, né, Mari? Começando assim pelo Corinthians, e acho que tem muita coisa pra gente falar do Corinthians, são 7 jogos já sem vencer. A gente consegue explicar os motivos disso? Porque é um número que chama a atenção. Você tem adversários e condições de todos os tipos nessa sequência. Eu acho que tem alguns fatores que a gente pode tentar explicar esse momento do Corinthians, né? E é um momento muito parecido com o que foi o Campeonato Brasileiro do Corinthians a temporada toda passada, assim. É um time que tem a posse de bola, então esse ano a segunda maior posse, o ano passado também a segunda maior posse, mas um dos times que menos finaliza durante as partidas. Ano passado foi a mesma coisa. Hoje tem o terceiro pior ataque, eu acho. Ano passado terminou como 6º pior ataque. Então, assim, é um time que, por característica, consegue ter um volume com a posse de bola, mas que não consegue ter tantas oportunidades assim. E isso diz muito sobre uma dependência que é do Yuri Alberto, né? Então, o Corinthians, ele se reforça essa temporada melhor do que a temporada passada, porque a gente só conta com o Vitinho, né, desde a chegada do Dorival da temporada passada. Mas esse ano traz mais opções para o meio de campo. Para o ataque, o Caio César ainda não pode ter uma sequência, porque tem já, né, o histórico dessas lesões dentro do próprio Corinthians. O Yuri Alberto ficou fora, também voltou agora recentemente. E aí você não tem jogadores lá na frente que conseguem fazer o que o Yuri faz, que é gols, né? Para além das oportunidades que ele perde, ele é um jogador que marca pelo Corinthians. Então, assim, você tem um Garro que não está desempenhando muito bem, e aí quando você não tem o Memphis, essa parte da criação quase não funciona. O jogo do Corinthians é muito trabalhado e determinado pelos lados do campo, então o Bidu ou o Mateuzinho, mas lá dentro da área, assim, não tem ninguém. Então o Yuri sai para fazer parte da construção, mas não tem ninguém para servir. Porque você falou, e é verdade, não é? A dependência do Yuri, e o Yuri depende do Memphis. Parece que quando se tem um, não tem o outro, se tem o outro, não tem um, precisa dos dois. Eu ainda acho que é juntos. pior ficar sem o Yuri do que sem o Memphis. É pior ficar sem o... porque sem o Memphis, o Corinthians ainda pode trabalhar o jogo pelos lados. Mas ontem o Yuri reclamou, né? Assim, poxa, eu fico muito isolado quando não tenho o Memphis. Eu também acho. Ainda mais depois da substituição. Faz falta, claro, mas você entende que é pior ainda ficar sem o Yuri. Eu acho que sim. Acho que é muito pior ficar sem o Yuri. Eu digo pela opção da substituição do Dorival, de colocar o Garro e não algum companheiro de ataque, né? Por exemplo, o Vitinho Guinegão, que depois entrou na partida.
o próprio Kaique, que depois entrou também, mas a opção pelo Garro faz com que o Yuri Alberto ficasse, né? Fez com que o Yuri Alberto ficasse mais isolado. Que ele ficou ali como homem de ataque, essa defesaça aí do Rossi, enfim. Mas fez com que o Yuri Alberto, o time do Corinthians, preenchesse um pouco mais o meio-campo, né? O Garro alto, assim, mesmo que o Garro tenha tido a orientação do Dorival de tentar encostar um pouco mais no Yuri Alberto, né? Ter essa liberdade, porque o Breno Bidon estava em campo, ele poderia ser o cara que fizesse a organização, é natural. O Garro é camisa 10, né? Assim, de função. Então é natural que ele baixe um pouco mais para tentar fazer ali a organização da saída de bola. Então o Yuri Alberto meio que ficou sozinho, tentando correr, né? Nas costas da defesa do Flamengo, para dar a opção de passe. E em relação ao estilo de jogo do Corinthians mesmo, né, como um todo, depende muito dos laterais para fazer o jogo por fora, né? O Mateuzinho e o Bidu, porque é um jogo que, ainda mais pela concepção mesmo do losango, que é montado do time do Dorival, é muito por dentro, né? É um jogo que vai sendo muito por dentro e depende muito dos laterais chegarem ali por fora para fazer as jogadas, ou o André agora, né, que vem encostando um pouco mais pelo lado esquerdo, mas é um jogo que depende muito dos laterais. Então, se não tiver a aproximação e principalmente movimentação dos jogadores de frente, né, aí fica difícil que o Corinthians ataque por fora. Eu achei ontem, desculpa, mas essa que eu achei que foi a estratégia depois da expulsão, que ficasse balançando a defesa do Flamengo com inversão de bola o tempo todo, para justamente pegar a defesa do Flamengo ali, né, mal posicionada. Inclusive foi assim que saiu o gol do Corinthians, na hora que o Paquetá não desce para fazer a cobertura ainda com 11, né, na hora da inversão do Memphis Depay. Mas aí o Flamengo se comporta melhor defensivamente com um a menos do que com 12 jogadores. Mas o Flamengo, quando fez o gol, ele chamou o Corinthians ou é uma condição normal ali de jogo de, poxa, o Corinthians está na casa dele, sofre um gol, vai para cima? Porque eu ouvi alguns torcedores do Flamengo reclamando e eu não sei se isso vai ao encontro do que é a característica do Jardim, né, de repente esperar o jogo. O Jardim falou ontem na coletiva, ele tentou explicar que assistindo jogos de Corinthians contra Flamengo especificamente, ele percebeu que o Corinthians sempre começa muito intenso. Então marcando em cima, tentando empurrar o Flamengo para trás, tentando incomodar a saída de jogo, e que a expectativa dele era que no segundo tempo o Flamengo conseguisse ter mais o controle do jogo, e aí ele perde um jogador. Aí muda tudo. Aí muda tudo, exatamente. E eu acho que acontece isso mesmo, assim, o Corinthians, ele sobe muito o nível, né? Não só da vontade, mas tecnicamente, contra o Flamengo, especialmente porque a gente está falando, né, de um título que já aconteceu essa temporada entre essas duas equipes. Então, eu acho que foi isso, assim, o gol acontece muito cedo, o Corinthians, ele não sente esse gol, ele poderia sentir, ele poderia desmotivar, ele poderia criar um ambiente desfavorável, mas ele continua buscando, e aí eu acho que foi... Tem a questão do Paquetá não baixar para ajudar, mas para mim o gol do Corinthians é mais mérito do Corinthians. A maneira como ele cria o gol, a maneira como o Memphis encontra o passe e o Yuri já aparece dentro da área, mas aí depois o Corinthians ele não tem essa qualidade nesse último... Erra muitos passes na hora de procurar os seus atacantes, ali já perde o Memphis e aí o Flamengo conseguiu controlar. Essa questão do Paquetá baixar ou não é curioso, né? Porque quando os técnicos pedem que os jogadores de meio de campo exerçam essa função, às vezes o torcedor fica bravo e fala assim, pô, o técnico tá mandando tal jogador que tem talento ser ajudante de lateral, né? Aí quando o cara não faz isso, o torcedor reclama, pô, fulano também não ajuda na marcação. O Felipe Luiz apanhou quando ele falou que o Paquetá teria que baixar como um ponta. Então, normal. Não é? É normal. Ainda mais no 4-4-2, que é a função ali, né? Que é o esquema que o Leonardo Jardim está trazendo. É o Arrascaeta, né? Como segundo atacante ao lado do Pedro. E o Paquetá, obrigatoriamente, pelo lado direito ontem, né? Na questão dos 4 de meio campo, ele tinha que baixar ali. Tanto que o Varela tá bem fechado. Eu acho que o Paquetá, ele ficou... No replay da jogada dá pra ver, né? Eu não sei se era antes tinha alguém atrás do Bidu, né? O Bidu tava bem aberto e o Varela tava bem fechado e tinha alguém por dentro. Eu acho que o Paquetá ficou na dúvida se ele tava marcando corretamente ou se ele tinha que baixar pra marcar lá o Bidu que tava entrando nas costas dele e do Varela. Ele ficou nessa dúvida, o Memphis foi muito bem, foi muito rápido na hora, tanto que depois o Jorginho, né? Rolou uma cobrança ali sobre o Paquetá ter que baixar pra fazer a marcação, mas aí o Memphis também. O
mérito total do holandês, que ele já estava machucado. Ele sente no início da jogada ali. Na hora Antes que ele do passe? na hora que passa a bola embaixo dele, inclusive, ele vai fazer uma movimentação, ele faz uma carinha feia. E aí depois a bola vem para ele e ele dá o passe aí, a inversão, que é brincadeira. E logo depois aí ele para de vez, mas ele já tinha sentido antes do passe. Ó, olha lá. Ah, é verdade. E ele já dá até tinha dado um É saltinho verdade. antes do passe. O passe até parece meio desleixado, meio assim, né? Meio tipo, do jeito que dá pra eu passar, né? Foi Três ele dedos. falou, ele poderia ter parado antes, né? Porque ele dá o pulinho, ele Sim, sente antes. é verdade, não Mas tinha mesmo reparado. assim, a bola volta nele, ele dá o passe, né? Força ali a assistência e a bola chega no Bidu, que de primeira dá o passe pro Yuri Alberto. E aí, Mari, só explicando também, né? Ele se manifestou falando que estava conversando com o departamento médico da seleção holandesa, depois de voltar do vestiário, para falar da condição física dele, mas que vai seguir ali trabalhando para dias melhores. Porque é curioso, eu nunca tinha visto o jogador no banco de reservas usando o celular. Usando o celular. É curioso, né? E ele sai, né? Contundido, ele sai, ele vai pro vestiário, E aí ele... volta. Imagino que tenha tomado banho e tal, porque daí ele volta já com outro uniforme ali, né, e tal. E aí é flagrado ali no celular. Mas não pode, né? Não. Tanto que aparece a imagem e depois vão lá nele falar, ó, apareceu aí na tela, pode dar problema, guarda o telefone. É a porque... escola, né? Não, e pode passar a impressão pro torcedor essa, pô, o cara tá pensando Ah, que não tá mais... nem aí, claro. Não, e que não tá nem aí, né? Porque assim, agora a gente sabe que ele tá conversando com a comissão técnica da Então. Holanda. Na hora, o torcedor pensa, o cara tá no celular, ele não tá Isso. nem aí pro jogo. Na hora é ruim porque o cara pensa, o que ele tá fazendo, Exatamente. né? Tá assistindo o quê? Ou tá vendo o quê? Sim. Tá curtindo o quê? E aí depois o torcedor pensa assim, pô, ele tá pensando na seleção holandesa e não tava preocupado com o Corinthians. Ah, não, mas aí eu acho que eu não problematizo depois da explicação. Eu acho que é ok, porque o foco dele agora, essa semana, é o quê? O Corinthians? O Corinthians não vai jogar, ele tem jogo pela seleção holandesa, então tudo bem. E a eu acho Copa que não do é esse o Mundo tá problema. na cabeça de todo Claro, jogador, claro. né? Mas é isso, assim, não é que o Corinthians ele tinha mais 3 partidas para fazer e o Memphis está aqui conversando com a comissão técnica da Holanda. Não. Assim, o jogo para ele acabou ali. Ele tem a data FIFA para cumprir. Então, eu acho que depois da explicação tá tudo bem. Mas na hora ali, claro que desperta essa indignação. Dos lances e das reclamações, o que vocês acharam ali? Primeiro, lance da expulsão. Para vocês foi correta a expulsão? Eu não achei que era para expulsão, não. Eu achei que foram 2 erros. A minha opinião é essa, porque, ao meu ver, não era para ter sido expulso o Everton Araújo. Ele entra ali por cima, de fato, mas o Breno Bidon tinha passado. Ele estava, né, tentando o drible e aí acaba ali assolada, mas já na parte que está saindo, né, o pé do Breno Bidon. Ao meu ver, podia ter dado o amarelo, ter ficado por aí. E para mim foi pênalti pro Corinthians, na entrada do Ayrton Lucas em cima do André. Eu achei que mesmo de leve, impacto e tal, enfim, qualquer coisa, o Ayrton Lucas vai com o pé direito, acerta, e pra mim tinha sido pênalti em cima do André. Mas não era, eu acho que um fato me parece o seguinte, não é para ter uma intervenção do VAR aí, né? Essa é a minha opinião. É isso, mano? A minha opinião é essa. A minha opinião é de que o lance interpretativo do árbitro ali de campo, se ele dá o vermelho direto ou se ele dá amarelo, a decisão é dele. Ele está muito perto do lance. Eu acho que é um lance que dá margem para essa interpretação, a entrada, o pé ali, né? O jeito que pega no bidon, o tornozelo torce, mesmo ele pegando a bola. Eu acho que se ele desse cartão amarelo ali, estaria tudo bem também, no limite do vermelho. E para mim o vermelho também é ok, assim. Mas eu acho que o VAR não deveria ter sugerido para ele ir ao vídeo ver, tanto que ele mantém a decisão, Manteve né? a decisão. Então, assim, para ele foi grave ali, para cartão vermelho. E o pênalti para você foi? Eu acho que foi. Eu acho que foi também, assim, não é aquele pênalti escandaloso, igual o Marcelo Paz falou, que o Brasil inteiro viu que foi pênalti, mas eu acho que sim, eu acho que foi pênalti, e aí sim o VAR poderia ter chamado para revisão. E a gente tá vendo, né, o lance do Ayrton com o Foi com o André. Foi com o André. Tem ali a parte que ele vai finalizar. Agora, de tem a parte posicionamento, a baixo gente não pode também. reclamar do árbitro, né? Porque Oi? ele tá bem perto também, assim, de posicionamento a gente não pode reclamar do árbitro. Eu acho que o André também dá uma Valorizado. exagerada Dá muito, ali, né? muito. Ele dá uma travada e espera. A minha única questão em relação ao negócio do VAR que vocês estão falando, se o VAR não tivesse chamado, a gente também não ia estar falando sobre isso? Pode ser. Mas é porque... Eu fico real na Não, dúvida. então Aham, pode ser. Porque a gente, toda semana, é basicamente a mesma coisa, é assim... E o VAR não chamou, o tá aí VAR pra não quê? chamou, o VAR tá entendendo? Verdade, é E verdade. aí eu tô ouvindo essa discussão desde ontem, eu tava pensando nisso. Se não Não, mas é chamasse, verdade. a gente também ia falar. Mas é porque, em teoria, o VAR não tá para Esse chamar em é o- todos os lances. esse é o né? ponto. Na teoria. Na teoria. Mas a gente vê ele chamando tanto Isso.
Que aí é pra chamar toda hora, né? É isso. Mas na prática não tem sido assim. Bom, outro jogo importante ontem na rodada foi a... Aí, rapaziada, deixa o dedão no like aí pra ajudar o canal, hein? Pra gente trazer mais vídeo pra vocês aí. Valeu, obrigado.